se liga no saber. Ei, se liga, tá na hora do saber. Aprender, tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você, se liga no saber. A escola nos ensina e eu quero é aprender. Tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você, se liga no saber. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar para mais uma aula. Se liga no saber. Eu sou a Giovana, professora de língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Mais uma aulinha aí. A nossa segunda aula, hein? Vamos encontrar hoje, gente, o verdadeiro sentido da palavra dentro de um texto, né? Sabemos que muitas palavras podem representar várias coisas dependendo do contexto. Então vamos descobrir um pouquinho aqui o que significa essa palavra? Contextualizar. Professora, que palavra difícil. Contextualizar, né? Vamos ver direitinho o que significa esse verbo? Vamos lá. Contexto. O que é o contexto? O contexto vai ser a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do próprio texto, tá? Interpretar ou analisar, né? Com certeza vocês já sabem fazer e com muita facilidade, com bastante dedicação, né? Levando sempre em consideração o contexto em que está inserido. Professora, muita informação de uma vez. Vamos lá que eu vou explicar devagarinho. Vou dar para vocês um exemplo bem simples. Pop-it. Todo mundo lembra desse brinquedinho aqui, né? Que a gente ficava apertando, a bolinha descia, a bolinha subia, né? Um brinquedo bem gostoso. Conheça o brinquedo que virou febre entre as crianças. Saiba os benefícios e restrições. Pessoal, presta bastante atenção nesse termo aqui. Virou febre. O objeto é considerado um brinquedo anti-estresse. Especialista recomenda que a experiência seja exclusiva, ou seja, que o brinquedo não seja utilizado durante outras atividades, como assistir TV, tá? Mas a informação que eu quero que vocês prestem bastante atenção é nessa primeira frase aqui. Conheça o brinquedo que virou febre entre as crianças, tá? É uma reportagem do G1, né, do ano de 2021. Vamos lá. Para entendermos um pouquinho, né, vamos descobrir o significado da palavra febre. Todo mundo sabe o que é febre? Alguém já teve? Todo mundo já deve ter tido febre aí, né? Então vamos lá. Febre, substantivo feminino. Professor, o que é substantivo mesmo? Tudo aquilo que dá nome às coisas, dá nome aos lugares, às pessoas, aos animais. Tudo aquilo que dá nome, né? Uma classe de palavra bastante importante é o substantivo. Por que é um substantivo feminino? Porque eu falo a febre. Então, gente, febre é um substantivo feminino porque eu não falo o febre. Eu falo, eu estou com febre, né? Então, é a febre. É precedido do artigo definido a. Tudo bem por aí? Então, vamos lá. Febre, o que significa? É o conjunto de perturbações, né, que acompanham elevação anormal da temperatura constante sob a influência de uma causa mórbida, estado, agitação, aceleração do pulso, sensação de calor e de doença, tá? Temos uma outra definição também, que é um pouquinho mais simples. É o aumento da temperatura corporal acima dos 37 graus normais, ocasionado por algum tipo de indisposição ou doença. Então, pessoal, essa definição de febre é a definição que a gente encontra nos dicionários, né? Professor, eu não sei o que significa uma palavra. Vamos pegar o dicionário e procurar o que significa. Porém, temos que ver de acordo com o contexto. Ou seja, se eu chegar aqui na sala de aula e falar para vocês, gente, qual é o significado da palavra febre? Vocês vão me falar o significado que vem no dicionário, que é esse que eu expliquei para vocês. Porém, quando eu falo que o pop-it virou febre, eu estou falando de outro sentido.
Concordam comigo? Então vamos lá. Existe, além do sentido, né, literal, que é o sentido que está no dicionário, existe uma palavrinha que é o quê? O sentido figurado. Professora, o que é o sentido figurado, né? É o sentido, gente, mais criativo da palavra. Não é o sentido literal. Ou seja, o sentido figurado vai existir de acordo com o contexto em que ele está inserido, né? Por exemplo, conheça o brinquedo que virou febre entre as crianças. O que isso quer dizer quando eu falo virou febre, né? É algo que o quê? Todo mundo quer, né? Ânsia de ter, de possuir, um desejo ardente. Por que fala que virou febre? Febre a gente não esquenta, né? Então por isso que a gente coloca um desejo ardente. Então quando eu falo que o brinquedo virou febre, é porque todo mundo está querendo aquele brinquedo, né? Então conseguiram entender a diferença de virar febre, né? Ou estar com febre, estar febril, né? Então sentidos diferentes. Ah, professora, mas como eu vou saber, né? Se você está falando da febre, né? Estar quente, estar com febre ou virar febre. Eu vou conseguir identificar isso através de quê? Do contexto em que a palavra, né, ou a frase está inserida. Importante, uma dica para vocês. Vamos lá. Temos então, gente, o sentido denotativo e o sentido conotativo. A professora já vai complicar mais. Não vou complicar não. Vamos lá. Presta atenção aqui comigo. Uma dica muito importante para vocês aí, ó, guardar e nunca mais esquecer. Dicas de português. Denotação. Vamos lembrar. Denotação começa com a letrinha D. D de dicionário. Então vai ser o quê? O sentido real da palavra, ou seja, o que está específico no dicionário. Então denotação é o sentido literal, o sentido real da palavra, tá? E exemplo, o cachorro da vizinha fugiu. Né? Quando eu falo para você essa frase, né? Quando eu falo para vocês essa frase, vocês conseguem entender? Sim, né? Na nossa língua portuguesa, gente, tudo que há uma comunicação, né? Tudo que, por exemplo, se a frase há uma determinada comunicação, né? Muitas vezes vai ser considerado um tipo de texto, tá? E aí aqui embaixo temos um outro sentido diferente, que é o quê? O sentido conotativo. Vai ser o quê? A conotação. Vamos lembrar de quê? C de criatividade, que vai ser o sentido figurado. Por exemplo, aquele homem é um cachorro. Professora, mas tem jeito do homem ser cachorro? Não, né? Porque se eu olhar no sentido literal, não tem jeito. Homem é homem, cachorro é cachorro. Só que eu estou falando do sentido figurado. Aquele homem é um cachorro. Quer dizer que aquele homem é o quê? É mau caráter, né? Não possui boa índole. Então, gente, prestem bastante atenção na diferença em que elas representam. Então, o sentido denotativo sempre vai ser o quê? O sentido real, o sentido do dicionário, tá? Vamos lembrar de denotação, D de dicionário. Conotação, C de criatividade. Por quê? Estamos falando do sentido figurado. Aquele homem é um cachorro, aquele homem não presta, né? Aquele homem não vale nada, aquele homem não tem boa índole. É isso que eu quero dizer para vocês nessa situação aqui, tá? E aí, gente, a gente vai dar mais alguns exemplos, né? E eu vou falar bastante para vocês um pouquinho aqui do poder da leitura novamente. Por quê? Precisamos sempre ler, né? Porque um ser que lê, ou seja, um aluno que lê mais, tem mais facilidade de interpretar, né? Ele consegue, muitas vezes, ver o mundo de outra forma, ele tem uma visão mais ampla das coisas e, consequentemente, vai ter um poder melhor de escrita, né? Ele não vai ter dificuldade na hora, por exemplo, da professora mandar fazer uma produção de texto. Ele vai conseguir escrever, vai ter um vocabulário mais rico, né? Por isso que é bastante importante a gente sempre estar lendo, né? Professora, mas eu não gosto de ler. O que nós vamos fazer? Vamos combinar o seguinte:
Vamos fazer dessa forma. Vocês vão pegar textos curtinhos e começar a ler, né? Pode começar lendo histórias em quadrinhos. Eu comecei a gostar de ler lendo histórias em quadrinhos. Então, assim, é uma forma muito bacana da gente começar a ler, né? E claro que cada um vai gostar de determinados gêneros, outros vão gostar de outros, né? Bacana, a gente viu na aula passada sobre o gênero música. Então, olha só que bacana, além de escutar a música, a gente pegar a letra da música e fazer leitura, fazer interpretação, né? Então, isso aí é bem importante e é uma dica para vocês aí, tudo bem? Vamos para mais um exemplo aqui da nossa aula. Passamos a virada do ano na praia. Lá estava reunida a nata da sociedade. Ah, eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Então, olha só. Vocês entenderam esse texto aqui? A menina está falando para o coleguinha lá, né? Que passou a virada do ano na praia, estava contando. E falou que, inclusive, lá na praia, quem estava reunida lá? A nata da sociedade. Aí ele vira e fala, eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Esse nata aqui, gente, deixa eu escrever aqui para vocês. Esse nata aqui, né, é o mesmo nata que ele se referiu aqui? Não, né? Quando ela fala de nata da sociedade, é o quê? Ela fala de uma parte da sociedade mais importante, né? Da elite da sociedade. Quando ela fala em nata da sociedade nesse quadrinho, né? Ela fala de nata como termos de elite, a parte mais importante. Só que o coleguinha dela não entende. E ele fala que tira a nata do leite com a colherzinha. O que é a nata do leite? É aquela parte mais gordurosa que dá por cima do leite quando a gente ferve, né? Lembra aí quando a mãe ferve o leite. Então, o que é isso aqui? Né? Isso também é o quê? O contexto, né? Ele não entendeu, o rapazinho ali, não entendeu na hora que a menina fala para ele de nata da sociedade. Né? Então, ele não levou em consideração o contexto que ela estava falando. Né? Então, por exemplo, ele provavelmente não sabe o que é nata da sociedade. Por isso que ele fez a associação, quando a menina fala nata, ele faz a associação da nata do leite. Tudo bem? Então, vamos lá. Ficou claro até aí, turma? Mais um exemplo aqui, eu gosto bastante de tirinhas, né? Deu para vocês perceberem. Vamos lá. Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom, eu preciso que... Uai! Antes dele terminar de falar, né? O carinha lá, o que ele faz? Já quebra o galho, né? Por quê? Ele levou ao pé da letra. O que ele levar ao pé da letra? Se eu chegar aqui na sala e falar assim, gente... Quebrar um galho. O que é quebrar um galho? Pegar o galho da árvore e quebrar, né? Mas quando eu uso o sentido figurado de quebrar o galho, eu quero falar de quê? Preciso de uma ajuda, preciso de um auxílio em alguma coisa para resolver um problema, tá? Então isso aqui, gente, quando eu falo quebrar o galho, né? Eu estou usando um termo no sentido figurado, não no sentido literal da palavra. Tudo bem até aí? Vamos lá. Eu queria, antes de falar, né, de dar o resumo aqui da aula, dar um exemplo também, que eu lembrei aqui agora. Olha que bacana, a palavra massa. Quem sabe aí o significado da palavra massa? A palavra massa, né, no dicionário, ela está lá. A parte pastosa de um determinado alimento, que pode ser o quê? Uma massa de bolo, uma massa de pão, né? Temos também a massa de quê? Massa de cimento, quando o pedreiro vai, né, construir a casa. E aí, existe também massa, se eu chegar aqui e falar para vocês assim, gente, a grande massa da população reivindicou seus direitos.
A grande massa da população quer dizer o quê? Grande parte da população, né? Então eu estou falando de novo de quê? De contexto. Estou contextualizando a palavra massa. Quer dizer que essa massa que eu estou falando, a massa da população, não é a massa de bolo, não é a massa de cimento. É a massa, a grande massa quer dizer o quê? O povo, a população, né? E temos também mais uma coisa aí, que é massa em termos de gíria, né? Vocês são mais jovens, não vão lembrar, mas eu, quando era mais nova, eu escutava as pessoas às vezes falando assim, tudo bem? Aí às vezes o outro virava e falava assim, massa, beleza, massa, joia, quer dizer o quê? Que tá tudo ok. Massa como gíria também. Então olha só, uma palavra, massa, 3 significados diferentes, né? Então, como que a gente consegue identificar? Não, professora, mas a língua portuguesa é muito difícil. Como que eu vou identificar? Não é difícil, não. A gente vai conseguir identificar de acordo com o contexto em que ela está inserida. Sempre, sempre e sempre, né? As palavras, elas não andam soltas, né? Elas estão dentro do texto, dentro de uma frase, e a gente vai conseguir identificar o que ela quer nos dizer através do contexto, tá bom? Isso, então, que é contextualizar, é descobrirmos através de onde ela está inserida. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Estamos chegando já no finalzinho da aula. Estou ficando até com um gostinho de quero mais. Vamos lá. Precisamos estar atentos na hora da interpretação. Ou seja, devemos analisar calmamente todo o contexto em que as palavras estão inseridas. A palavrinha contexto aí de novo, ó. Importantíssima, né? Devemos analisar calmamente todo o contexto em que as palavras estão inseridas, pois, em muitas vezes, elas podem representar papéis literais ou figurados. Foi o que eu falei para vocês, só para reforçar e enfatizar. Sentido literal, o sentido do dicionário, né, o sentido real da palavra. O sentido figurado, aquele em que a gente vai verificar é onde ele está inserido ali, né? O sentido figurado é o sentido o quê? O sentido da criatividade, tá? O sentido conotativo, beleza? Então, estamos chegando finalmente. E como eu sempre gosto de falar para vocês no final, né? Uma mensagem aqui, tá? De novo, professora, falar de leitura. Ah, gente, vocês sempre verão, né, me vendo falando sobre leitura aí, tá? A leitura abre na nossa mente a possibilidade de adentrar mundos desconhecidos, né? O que é isso? O que eu falei para vocês já anteriormente. Quem lê tem mais possibilidades, né? Quem lê tem mais possibilidades de quê? De enxergar o mundo de outra forma, né? De ter uma visão mais ampla das coisas. A gente tem mais conhecimento. A gente pode viajar para vários locais sem sair do nosso quarto, tá bom? E aí a leitura tem esse poder, né? E a gente tem mais possibilidade também de escrita, né? E a gente sabe que a produção textual também é super importante. Então, quero deixar agora um abraço no coração e até breve, até a próxima aula. Beijo no coração, coraçãozinho para vocês, coraçãozinho aí. Tchau, tchau, obrigada. Ei, você se liga no saber. Ei, se liga, tá na hora do saber. Aprender, tamo junto, pode crer. Coloca a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você se liga no saber. A escola nos ensina e eu quero aprender. Tamo junto, pode crer. Cola com a gente nessa aula pra fazer acontecer. Ei, você se liga no saber.